mas estou muito feliz de apresentar esse painel, porque teremos grandes mulheres que inovam na saúde e eu tenho o prazer de conviver um pouquinho com elas através dos projetos que elas executam. Algumas são prazeres maiores, assim, né? Tipo Camila Lima e Alessandra. Né? A Camila Crispiniano é uma obrigação, mas acontece isso. Mas, assim, quando a gente fechou esse grid de planejamento aqui, né, da ação, a gente queria fazer um momento dedicado à saúde. E aí a gente foi, dentro do nosso ecossistema, buscar essas pessoas. Né? Então, o Fernando, que palestrou aqui antes, ele meu professor do MIT, né? E as meninas aqui também são nossas clientes, né? Da Marjan e de Chiesi. A Camila, nossa Country Manager, né? Da Icons for You USA. E casou muito bem. Assim, a Camila tem uma bagagem de indústria farmacêutica, né, uma bagagem na saúde, então ela é completamente apta para isso. Meninos, vou chamar vocês logo aqui para o palco. Camila Lima, Alessandra Miyazaki e Camila Crispiniano. Vou deixar vocês mesmos se apresentarem ali. A Camila deve apresentar as nossas convidadas, né, mas eu vou... Você quer que eu te apresente? Ou... É que eu não sei todas as suas credenciais, né? Porque a gente tem um nível de intimidade que já não permite um decorar o currículo do outro, fazer uma mini bio bonita, né? Então, mas assim, Camila, nossa Country Manager da Icons for You USA. Para quem não sabe, a gente veio no ano passado todo fazendo esse nosso processo de internacionalização da empresa. A Camila passou anos lidando com saúde, né? A gente trabalhava na Telefônica Vivo na área de health, depois passou para o Axê Laboratório, que ela fazia o programa de benefício deles, né, o Cuidados pela Vida, que foi um dos nossos maiores clientes durante muito tempo. Né? Assim, a Camila, eu já aturo ela há uns 20 anos, desde que ela era trainee na Vivo aqui do Rio, e a gente teve uma trajetória profissional muito em paralelo, né? Assim, eu acho que a gente foi crescendo junto, né? Na profissão. Quando você era trainee, tinha acabado de entrar numa agência promocional aqui no Rio. Eu me lembro, assim, eu conheci a Camila num evento em Cabo Frio, em Búzios, eu acho, né? E aí a Camila era cliente, aquela trainee metidinha, né? Que chega ali, e eu era o promotor do evento, o produtor do evento. E eu estava na piscina do hotel quando ela chegou e ela querendo botar a banca de que o evento tinha que acontecer do negócio. Eu falei, pô, filha, você está chegando agora, fica aí, não perturba. Mas eu acho que desde então a nossa amizade começou ali e a gente sempre teve essa parceria de um ajudar o outro no seu crescimento profissional. Né? Então, assim, quando ela subiu lá na Vivo, eu apoiava ela sempre que podia, com a minha estrutura ali da agência que eu trabalhava. Depois, quando eu precisei do apoio dela para elevar a nossa agência para um outro patamar lá dentro, né? A Vivo tinha um negócio de um contrato regional e um contrato nacional. Foi a Camila que avalizou o nosso contrato nacional. Depois, você foi para São Paulo na área de health. A gente estava no nosso processo de virada digital, né? A gente começou como uma agência de marketing promocional, fazendo eventos de trade, ativação de coisa. E aí a Camila fez isso, a gente já estava nessa pegada de tecnologia, então a gente foi aportar lá com ela, e eu acho que foi uma dupla muito boa, né? Porque, assim, naquela época, você precisava mostrar... um trio. Né? Porque vem para cá, Pedrinho, também, porque não. Pedrinho. O Pedrinho ele fica na sombra, né? Ele ali. Faz aí a um gente. Low profile. Mas é o nosso alicerce, CFO né? Aqui. Ele é calma na nossa vida. Ele atopa todas as nossas loucuras. Mas assim, não ele era para ser um momento icons aqui, né? Era para ser um momento. Eu não sei o que ele está falando. Ele ia me porque a gente eu tá bebi viajando. 2 chopes ali, então acho que foi isso que me impactou, né? Mas Não, fala pro Pedrinho dar uma boa noite pra gente aqui. Não, então dá o microfone para ele, eu não vou... Eu sou o Pedro, sócio do Vini, desses 16 anos, né, que a gente está completando agora no dia 1º de maio, depois de amanhã.
Inclusive, amanhã a ideia é a gente fazer um brinde aqui especial por esses 16 anos. O Happy Hour amanhã vai ser especial. E tem toda essa trajetória. Obrigado. E tem toda essa trajetória aí, junto com a Cá, né, como o Vini está contando, que também faz parte dessa história, e agora todos do mesmo lado. E eu fico entre os dois, então. Vocês já viram que os dois ficam se pegando o tempo todo. Eu tô ali, né? Entre os dois. Ele é o nosso ponto de centro, que aqui entre eu e a Camila é disputa de quem quer gastar mais. E aí o Pedro é aquele cara que puxa a gente para a realidade e fala, vocês ainda não são ricos. Aí a gente cai ali e desmantela as coisas. Mas assim, não tinha citado o Pedro ainda, porque nesse momento o Pedro não entrou, não tinha entrado ainda. Não, aí no contrato nacional já tinha entrado o Pedro, né? Que aí já virou Icon. Foi o Pedro que fez essa ligação. Foi também. Isso aí. E ele era o cara que contratava todos os promotores na época, então a gente tem que falar dele. Mas enfim, já me perdi em todo esse assunto, mas assim, então a Camila, na telefônica a gente estava se ajudando, né, a Icons e a Camila, porque ela precisava mostrar ali, a gente também precisava entendia que a gente podia dar suporte naquilo e fazer a diferença. Quando ela migrou para a Xia, foi quando efetivamente a gente entrou na indústria farmacêutica, né, também te dando esse apoio com a tecnologia que a gente tinha, né, pelo trabalho que a gente já tinha executado na Vivo. E aí, quando ela deu a louca na cabeça dela de falar, não, vou sair da indústria porque eu quero morar fora do país, a gente falou, cara, é o momento ideal, então, da gente se juntar, né, e caminhar na mesma direção, porque a gente queria fazer esse nosso passo de internacionalização e ela queria morar fora, então nada melhor do que isso. Então, a gente inaugurou nosso escritório na Flórida para atender clientes internacionais, já estamos executando essa missão, também dentro da área de saúde, né? A gente atende, por exemplo, um laboratório de pesquisa clínica lá, a CareAccess, tem representantes da CareAccess aqui? Não, né? Não. No Jay não veio para o evento? Não, tá bom. Só na América. Mas, enfim, é isso, contei a nossa história, só porque ela tinha falado que era para eu apresentar ela. Como eu não sei currículo, então eu apresentei através da nossa história de vida, que é o que eu sei. Então, agora é com você. Apresente, por favor, as meninas. Cuide bem delas, que são nossos clientes, tá? Então, tem que ser paparicadas. Não vá com nenhuma pergunta cabulosa. Não, daqui é todo mundo amigo. Pedrinho, você quer terminar ou não? Não. Boa sorte. Bem-vindo, Camila. Bem-vindo, Alessandra. E é com vocês agora. Gente, não estava nada disso combinado, tá? Então, oficialmente, obrigado da presença de vocês aqui. Meu nome é Camila Crispiniano. Obrigado da generosidade de você não me atacar na apresentação e contar a nossa história de vida. Realmente, eu tenho uma segunda versão, mas a gente deixa para depois. E, no final do dia, eu acabei dedicando parte da minha vida ao contexto de saúde, né? Então, criando comunidades com a ajuda do Vinícius e do Pedro, comunidades consideradas as maiores comunidades de health e criando a categoria de health dentro do mercado telecom. Também atuo como mentora dentro da Eretz-Bio, que é a startup do Albert Einstein. Que mais? Economia da medicina. E é isso daí, né? Vamos para esse lado da saúde, onde a gente tem aí um caminho aí pela frente e inovação pelo MIT também, alumínio junto com o Vinícius, que também é formado no MIT. Muito boa noite a todos. E agora vamos para o que interessa. Vamos fazer um painel aqui com duas mulheres maravilhosas, pessoas que têm trajetórias grandes dentro do contexto de saúde, mas por dentro, né, de verdade, não essa coisa aqui que o Vinícius estava contando hoje. Queria começar com a Alê. Alê, eu coloquei uma colinha aqui, porque o currículo ele é grande. Eu vou falar aqui para vocês e vocês vão ver comigo. Aí a Alê dá uma contextualizada dentro da empresa. Em seguida, faço o mesmo, passo para cá, e aí a gente vai conversando sobre isso hoje. Então, Alessandra é diretora de marketing, mestre em cultura organizacional e diversidade pelo Mackenzie, pós-graduação em administração pela FGV, também pós-graduada em filosofia e marketing digital pela PUC, especialização em estratégia pela George University e desenvolvimento pela Cornell University. Também é docente na pós-graduação e no MBA da FGV. Muito bem-vinda.
Contextualiza isso para a gente, né? Acho que é muita potência aqui junto. Obrigado, gente. Super obrigado pelo convite, por todos vocês aqui estarem recebendo a gente com tanto carinho. Na verdade, assim, é uma história... eu sou rodada, pronto, é isso. Né, já estou aqui nesse mercado já faz um tempo, mas eu comecei no mercado de saúde, na área de marketing e vendas. Chega uma hora que você vai crescendo na empresa, vê que tem que estudar estratégia, por isso que eu fui lá para Georgetown University, mas aí no final você descobre que realmente o que faz a diferença são as pessoas, e é por isso que eu fui estudar diversidade. Então, acho que é um caminho que valeu a pena, e assim, essa questão de estar na empresa e dar aula é bacana. A gente acaba tendo muita dor de cabeça com 2 empregos, mas você acaba trocando uma coisa com a outra, leva de lá para cá, e a vida fica mais interessante. Obrigada. Agora, não menos importante, eu vou apresentar a minha xará, Camila Martins. Eu tenho uma curiosidade para dizer, que o sobrenome da minha mãe é Martins também. Uau! Então a gente somos quase primas. Quase primas. Quase irmãs. Mais um pouco a gente era irmã. Ou a mesma pessoa. Ou a mesma pessoa, com AI, não sei, deixa eu ver, o Barbacho está aqui ainda. No final do dia, a gente duas ex-achês, né? Ex-achês, dentre as várias coincidências que a gente tem também na vida. Vou apresentar, então, Camila Martins Lima, Head de Marketing na Chiesi Brasil, também mentora no Instituto Semear, com passagens profissionais bem relevantes dentro da área de saúde. Por exemplo, na sua jornada, passou pela Abbott, Grupo NC, Axê, onde a gente teve o prazer de ter uma passagem juntas, Takeda, GE, e a carreira acadêmica, que também impressiona. Então, MBA pela USP, pós-graduação pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e MBA em Marketing pela ESPM. Bem-vinda, Cá. Contextualiza tudo isso para a gente. Bom, 20 anos aí se passaram desde a entrada no mercado profissional, e a maior parte disso em indústria farmacêutica. Acabei entrando como estagiária na época na indústria farma. Tinha, aquela época, um pouco de reflexão sobre propósito, como, de alguma forma, impactar a vida das pessoas, mas de uma forma ainda muito distante do que, de fato, é a realidade do segmento. Comecei na área comercial, entrei de marketing, passei por marketing, geração de demanda, mas eu sempre gostei muito foi de pessoas. Então, apesar de ter sempre esse desejo por estudar estratégia, olhar para a performance, sempre gostei muito de entender como despertar também potencial de pessoas. Então, mais recentemente, comecei a olhar mais para desenvolvimento humano, de alguma forma, abrir essa frente de mentora, para entender como, mais do que fazer negócio, impactar vidas de pessoas que estão sendo tratadas, como que eu consigo impactar, na verdade, quem está mais próximo de mim no dia a dia. Então, tem sido uma virada, eu acho que é onde eu mais tenho aprendido e mais tenho me realizado. Então, acho que depois que a gente vai dando alguns passos, né, na jornada profissional, a gente vai descobrindo outros prazeres. Então, estou feliz de ter, inclusive, aqui parte do meu time comigo. Obrigada por terem vindo. E acho que é isso, Cá, só um resumo. E aí, gente, acho que a gente estava aqui numa conversa bem futurista e quase filosófica, né? Mas eu queria fazer um convite ao passado aqui. A gente está num painel de inovação. Vocês com uma trajetória aí longa, não vamos revelar datas, mas longas dentro da área da saúde. Queria entender, assim, daquilo que vocês, olhando para o passado, se lembram de coisas que pareciam não possíveis e que a tecnologia não existia para serem feitas e que, de repente, hoje vocês fazem ou escalaram ou conseguem entregar e ajuda a resolver problemas reais de vocês hoje, coisas que há 5, há 10 anos a gente não poderia lembrar ou fazer. Como é que é o começo dessa história de inovação? Acho que a gente pode começar aterrissando um pouco esse papo e trazendo alguns exemplos aí de passado. Quem começa? Vamos lá. Na verdade, assim, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça quando a Camila começou a conversar aqui com a gente antes da gente entrar, falei, olha, pode ser uma coisa lá do final do século passado? Né? Porque a primeira vez que a gente começou a ver na indústria farmacêutica alguma coisa falando sobre CRM, programa de pacientes, era super distante. A Lu, que está aqui comigo, né, Lu? As primeiras reuniões, a gente não conseguia nem entender o que era aquilo.
Por quê? Porque quando a gente fala do mercado de saúde, que é um mercado que parece super inovador, ele tem uma questão muito focada no P&D, mas ele é um mercado bastante conservador em algumas práticas, até porque você está lidando com a vida humana. Conta o que é o P&D para a gente. Desculpa, é a parte de pesquisa e desenvolvimento. Mas isso não é desculpa para a gente não ser mais inovador. O resumo como o mercado sempre focou muito no médico e não no paciente, ele tinha uma miopia muito grande. Hoje a gente já vê realmente assim, a gente hoje tem com tecnologia todos os dados dos pacientes, claro que anonimizados, mas a gente consegue entender, inclusive, o que os medicamentos podem fazer pela saúde da população no mundo real, que é muito diferente de quando a gente está fazendo estudos clínicos. Então, eu acho que assim tem um benefício para a sociedade absurdo. A gente está realmente entendendo cada vez mais o que é o perfil de cada paciente que está usando cada medicamento. Talvez a tecnologia do CRM tenha sido uma das que mais avançou e auxiliou a gente nesse tempo. Com certeza, porque se a gente há 10 anos atrás ouvia falar que a tendência naquela época, né, era a oferta de produtos e serviços cada vez mais personalizados, individualizados para a necessidade realmente de cada pessoa, aquilo parecia impossível, né? Como que numa região como o Brasil, um país continental, você conseguiria, em algum momento, gerar uma oferta de serviço ou de produto que fosse de encontro com o perfil de um indivíduo? O máximo que a gente conseguia fazer, e com muita dedicação para fazer bem feito, era uma estratégia muito mais massificada, em que você segmentava alguns grupos de clientes, mas mesmo com os dados de CRM, né, e naquela época nem tinha LGPD, né, com Olha só, menos regulamentação do que hoje, que bom que a gente tem para preservar todos nós, mas, ao mesmo tempo, é uma camada a mais, né, de complexidade para gerenciar. Parecia ser impossível, isso há 10 anos atrás, pelo menos na minha visão. E hoje, não posso dizer que já estamos sendo bem-sucedidos nesse sentido, mas, com certeza, a gente tem tecnologias e formatos de trabalho que hoje a gente consegue atingir populações cada vez mais nichadas, e não tenho dúvida que uma das expectativas que nós temos sobre o AI vai ser, de fato, conseguir chegar numa oferta de individualização e personalização, não só de mensagem, né, que já seria uma forma de criar conexão que a gente persegue, mas realmente de ofertar algo que faça sentido para aquela vida. Porque acho que um dos desafios que a gente tem quando a gente fala no setor de saúde, e nós que somos de indústria farmacêutica, a gente até conversava um pouco sobre isso antes, é que aqui a gente está falando de um B2B2C. Né? A gente acaba fazendo estratégia, comunicações voltadas muito para um cliente médico, né? Vou falar assim na maioria das vezes, sem entrar no detalhe de alguns segmentos. Eu estou na Chiesi, que é uma biofarmacêutica que trabalha desde doenças raras, passa por neonatologia, salvando ali vida de bebês prematuros, mas eu tenho muitos negócios que são do dia a dia, para tratamento de populações maiores, como a população que sofre com asma e DPOC, só para ajudar a contextualizar um pouco de qual perspectiva que eu estou hoje. E quando eu olho para esse cenário, muito do que a gente vê em várias das casas, né, onde a gente passa aqui na indústria, é que você acaba tendo uma definição de estratégias muito orientada para um decisor, né, médico, né, falando da maior parte do público, e nem sempre você está olhando, de fato, para aquela vida que você está impactando, que é a jornada do paciente. Né? E aí você tem vários vieses, desde falar de jornada de tratamento até falar de jornada, por exemplo, de prevenção. Mas não vou abrir ainda esses capítulos. E voltando aqui para o contexto de CRM, que é onde a gente tem ouro nas mãos, mas acho que ainda explora pouco diante do potencial, né, dessas informações, hoje eu acredito que a gente está muito mais próximo de ser bem-sucedido, né, no sentido de fato, individualizar o que a gente tem para ofertar para essas pessoas, porque eu acho que mais do que ser bem-sucedidos como marqueteiros, né, ao definir estratégia, segmentar, individualizar a mensagem, é você conseguir gerar algo que, de fato, vai se conectar com a pessoa que está lá na ponta, para fazer que ela desperte, né, entre outras coisas,
para a importância de fazer um tratamento adequado, porque aquilo vai fazer diferença na vida dela e de toda a família. Então, eu acho que hoje, olhar para o que a inovação nos proporciona, com a inteligência artificial, por exemplo, acho que a gente está muito mais próximo de ser bem-sucedidos nesse propósito, que é um dos que a gente carrega, porque eu acho que agora sim a gente está próximo de fazer isso, não só para vender mais, mas eu acho que agora a gente tem a condição de fato, tocar e sensibilizar essas pessoas para que elas entendam o impacto daquele tratamento que ela está realizando. Porque as pessoas querem consumir qualquer coisa, exceto saúde, infelizmente, né? Não sei se aqui eu estou divagando demais, Cá, eu adoro. mas eu acho tá que aqui para te ouvir mesmo, que aqui isso. é um dos desafios. Ouvindo o Fernando falando aquela brincadeira que ele fez, né? Quem que no shopping, né, às vezes não tem nenhum recurso disponível, mas acaba gastando mais do que pode para comprar alguma coisa que naquele momento mexeu com você. E quando você olha para comportamento de consumidor, você vê em diferentes categorias, e nem preciso falar do mercado de luxo, diferentes categorias em que as pessoas conseguem ter uma conexão emocional, né, vai conectar de alguma forma com o ego, ou diferentes apelos para te fazer consumir. E te fazer consumir algo que vai te gerar o quê? Valor, né, pertencimento, satisfação. Quando a gente vem para o universo da saúde, né, Ale, a gente tem um desafio, porque não é algo que gera, né, esse desejo, não é aspiracional. Posso só fazer uma brincadeira? Se vocês olharem na web, vocês vão ver muitas tatuagens com as pessoas fazendo assim no peito. Harley Davidson, Baton Mac. Alguém aqui já tatuou Fleury, Albert Einstein? Gente, e no entanto, esses lugares salvaram a vidas de milhares de pessoas. Por que é que a gente não dá o valor para a saúde que realmente é devido? Né? E, por outro lado, a gente também vê que o setor de saúde, a gente estava também trocando figurinha aqui antes, às vezes é muito careta. Né? A gente vê o Leão de Cannes, né? Os Lions. Poxa, na área de healthcare, quem ganha, já ganhou a IKEA, já ganhou Dove, já ganhou... Gente, cadê as empresas de saúde ganhando o maior prêmio de publicidade de saúde? É porque a gente, às vezes, é careta demais. A regulação também não ajuda muita gente, né? Um mercado altamente regulado, eu sei que não pode ser bengala. Não então, é isso? Eu acho que a gente se esconde um pouco atrás da legislação, não só no mercado farmacêutico, mas em vários outros mercados, a gente tem uma muleta. E, quando a gente tem uma muleta, a muleta poda a inovação. Eu acho que você falou tudo, Ale, porque muita coisa começa com não pode, quando a gente fala de saúde, especialmente indústria farmacêutica, né? Sabe aquela coisa do por que não? É como se para a gente fosse uma afirmação. Por que não? Não, imagina, não. E é interessante porque, por um lado, se você ficar no lugar comum, vai ser realmente uma limitação a mais, vai ser uma muleta. Mas, para nós que somos os marqueteiros, que vai ter que encontrar, de alguma forma, um jeito de solucionar, acaba te fazendo desvencilhar e abrir caminhos, às vezes até caminhos neurais, que não existiriam se não fossem tantas barreiras como as que a gente enfrenta, né? Porque a gente não pode ser vencido pelo cansaço, né? Desistir nunca vai ser uma opção. Então, a gente acaba se forçando a realmente buscar alternativas, mas o que eu acho um desafio é que, por mais que a gente busque essas alternativas, muitas vezes o tempo, né, de amadurecer quais são os riscos, quais são os caminhos, quais são as possibilidades para o mundo ideal, risco zero, que eu acho que é um pouco do que a Lê traz também quando ela fala dessa questão do careta, às vezes faz a gente perder timing. E, quando a gente está falando de inovação, timing para tomada de decisão é um dos mais sensíveis, né, no dia a dia, porque tomar decisão é uma coisa, tirar ela do PowerPoint, levar ela para a vida das pessoas ainda é outra jornada. Outra jornada. Pegando um pouco esse gancho seu, eu queria conversar sobre, até, Cá, que você também, eu acho que consegue contribuir olhando para doenças raras e não raras, né? Eu queria trazer um pouquinho essa questão de soluções inovadoras no contexto do produto. Né? Como é que a gente equilibra essa ambição da gente achar plataformas e soluções, medicamentos, para contextos
raros e também contextos que são de hiperpersonalização, né? A gente vê medicamentos dentro dessa torre, assim, muitas vezes com uma dificuldade de serem acessíveis e democratizados. Como é que a gente encontra esse equilíbrio num momento que a gente diz que, olha, a AI vai encurtar esses caminhos? Será que a gente vai ter, de fato, uma vida sem doença? Já ouviram falar isso? Existe uma tese de que a gente vai encontrar a cura aí para diversas mazelas aí da vida e que a gente pode chegar a ter uma vida sem doença, mas toda vez que a gente olha para soluções futuristas, né, e entende um pouco dessa inovação, eu queria saber em que ponto a gente está, como é que a gente acha esses equilíbrios, porque o que eu vejo mais, de maneira mais comum, são plataformas mais democráticas, né, coisas que a gente consegue estabelecer para populações maiores. Acho que é um contexto onde a gente está mais acostumado a trabalhar. Eu acho que a gente tem de tudo um pouco, Cá. Vou falar pela minha experiência lá na Chiesi. O que eu vejo é que, por um lado, sim, a gente vai precisar continuar buscando soluções individualizadas para populações que precisam, merecem e devem ser tratadas, e isso acaba custando muito caro, porque o investimento para desenvolvimento dessas soluções ele acaba envolvendo riscos e processos de desenvolvimento com maior nível de complexidade e maior nível de erro, então o acerto acaba sendo mais onerado, vamos colocar assim. Isso não é só para a indústria que eu estou, isso é para populações de nicho como um todo. Na contramão disso, ou na outra mão, que não necessariamente é o caminho oposto, a gente tem trabalhos voltados para ampliar acesso para populações, né, mais amplas, e aí você demanda um nível de individualização menor e você consegue gerar com escala um alcance maior. Então, a gente tem uma tecnologia que acabou de ser incorporada para entrar no hall de tratamentos disponibilizados pelo SUS. A escala que a gente vai conseguir atingir aqui no Brasil para tratar uma população com DPOC é a 4ª maior causa de morte no Brasil, e é pouco falado. Isso só vai ser possível pelo nível de escala que a gente vai chegar. O médico consegue individualizar esse tratamento, mas em cima de uma plataforma que é a mesma para todo esse público. Então, eu acho que tem um balance que a gente faz entre que soluções eu preciso investir para chegar num nível de individualização que vai me custar, mas que eu vou ter que trabalhar outras barreiras de acesso junto a governo, junto a outros setores, para ajudar essa população a acessar. Mas, por outro lado, eu ainda tenho a felicidade de estar numa companhia que é B Corp, que está preocupada em devolver para o planeta, de alguma forma, algo que compense o impacto gerado de gás carbono, ou de fazer negócio de uma forma mais consciente para impactar a vida de mais pessoas. Então, eu tenho a sorte de poder trabalhar, por exemplo, em campanhas que a gente desenvolve para conscientizar pessoas a não fumar. Eu vendo produto para tabagismo, mas eu invisto milhões numa campanha de conscientização para falar sobre não fumar, mesmo sabendo que isso pode achatar, né, a população que eu vou tratar. Mas, ao mesmo tempo, eu uso esse valor da empresa para conseguir fazer uma prática que, de alguma forma, também está sendo justa com o planeta e com as pessoas. E se ferir, de alguma forma, o negócio porque está achatando a população, eu sei que, de outra forma, eu tenho pessoas que vão, de fato, depender disso e ajudar a retroalimentar. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que uma das coisas que a gente olha muito no dia a dia é como conseguir balancear todas essas frentes para atender diferentes públicos, aplicar inovação em todos esses cenários, só que quando eu estou em raras, é uma inovação que está mais no centro de desenvolvimento, na criação de novas moléculas. Quando eu venho aqui para essa população mais massificada, a inovação, às vezes, está na oferta de um serviço, de um projeto que acaba sendo experimental, a gente chama Beyond the Pill, que é algo que eu vou ofertar para além do tratamento medicamentoso. Por isso que é Beyond the Pill, né? O meu know-how é desenvolver e vender remédio. Mas, no meio do caminho, estudando a jornada do paciente, a gente descobriu que oferecer um serviço de cessação ao tabagismo fazia sentido. E a gente incorporou esse projeto. É um projeto ainda em fase experimental,
Mas se eu conseguir ser bem-sucedida no que eu vou aprender da jornada do paciente, eu posso ter insights que podem trazer outros projetos aí transformacionais. Então, eu acho que conecta um pouco com o pensamento de inovação, né? Eu acho que nem sempre a gente vai fazer o chute, né, do final do campeonato, acertar a bola do 1 milhão. Mas, às vezes, nos aprendizados e no experimentar e no pilotar, a gente vai acelerando uma geração de insights que ajudam a gente a atuar de uma maneira diferente, sabe? Ale, eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque eu acho que você tem uma... Pode. Posso só Com certeza. complementar, comentar, enfim. Essa questão que a Ká comentou talvez seja uma das coisas que permeia a vida de todos nós aqui, porque a gente quer viver 200 anos, né, Fernando? Mas o grande problema do mercado farmacêutico é que ele tem um ciclo muito curioso, porque quem decide não paga, quem paga não usa, quem usa não decide. Deu para, né? Porque o médico decide, o plano de saúde ou o governo vai pagar e quem vai usar é você, paciente, que está com a sua vida em risco. Então, tem uma questão humana muito complicada. Desde 2008, gente, até o Porter já escreveu sobre Value-Based Healthcare e 1000 sugestões para refazer a forma como a saúde é distribuída, repensar a saúde. E a gente, na verdade, tem algumas iniciativas em alguns países, tipo Holanda, países nórdicos, no Canadá, que são super bacanas. Está começando, finalmente, agora aqui no Brasil. E essa é uma das questões importantes da inovação. Às vezes, inovar é simplesmente trazer alguma coisa que está funcionando em outro lugar para cá e pronto, não vamos inventar a roda. Mas tem esperança. Conta pra gente como se a gente tivesse aí 5 anos, sabe? Como que é o processo de desenvolvimento de uma nova droga? Eu queria só quebrar o protocolo, porque a gente está falando bastante de P&D aqui. Se você puder contar um pouquinho para a gente, até para trazer as pessoas mais para dentro, no sentido assim, quanto tempo leva para uma droga ir ao mercado? E todo mundo tem um pouquinho desse backstage de vocês, que para vocês é muito comum, né? Vocês sabem isso de cor e salteado, então, mas para a gente trazer um pouco dessa vivência ali, a complexidade que tem, né, envolvendo esse processo. Quando você está falando de uma droga nova, você está falando de coisa de $1 bilhão, você está falando de alguma coisa de 10 anos de estudo, porque as drogas passam por fases. A fase 1, você vai começar, talvez, com testes computacionais ou em modelos animais. Depois, na fase 2, você vai determinar a dose com alguns voluntários saudáveis. Depois, na fase 3, você realmente vai tratar uma amostra que tem a doença. A fase 4, você vai expandir. É por isso que o Fernando estava falando de deixa eu trazer a pessoa certa para fazer o que a gente chama de clinical trial, né, da parte justamente de desenvolvimento da droga, é tão importante. Porque se a gente encurta esse tempo e se a gente gasta menos, a gente consegue justamente trazer acesso para uma fatia muito maior da população. Eu coloquei aqui algumas palavras que eu encontrei, olhando os últimos festivais de tecnologia e que, por acaso, tinham palestras de saúde. Então, usei um pouquinho de AI para filtrar essas palavras aqui. Vou falar um pouquinho delas para vocês, muito porque tem se falado sobre se viver 120 anos, que, teoricamente, já nasceu aquela pessoa que vai viver os 120 anos. Eu tenho outro, Fernando, aqui, que fala muito sobre essa cultura, né? E aí a gente, olhando para isso e para essa vida sem doença, a gente começa a ver algumas palavras como biotech aparecendo, os devices que são subcutâneos, realidade aumentada, holografia, alguma coisa de computação quântica na saúde, né? O quanto dessas tecnologias vão, de fato, encurtar a chegada de novas drogas ao mercado. Quanto disso é ficção científica, cortina de fumaça, ou qual tecnologia dessas vocês realmente acham que vale a pena a gente ficar de olho, acham que, no contexto de inovação, faria algum sentido a gente observar? Eu penso que, numa indústria como a nossa, a gente precisa olhar de uma maneira com alguns recortes em relação ao qual é a inovação que a gente investe e acontece num centro de desenvolvimento, qual que é a inovação que acontece no modus operandi, no ways of working,
porque é uma indústria mais conservadora, né, e que precisa inovar na sua forma de atuar, para que essa inovação possa, de fato, chegar na ponta. Porque, senão, Cá, eu acho que muitas dessas palavras que você trouxe, elas já estão em uso, né? Então, a gente já tem as biotechs no mercado, você já tem computação quântica em desenvolvimento, AI. Hoje, pelo menos no contexto Brasil e de alguns países que eu tenho contato na Chiesi com colegas do segmento, eu acho que a gente está ainda num passo muito, muito inicial para a potência que é o AI, né? Eu acho que hoje tem muito valor como ela está sendo utilizada, mas eu vejo Gemini, Copilot, muito aumentando eficiência no dia a dia, né? Aumentando produtividade, o que tem muito valor, né? Quem não quer ter mais tempo, quer poder investir esse tempo em decisões de maior impacto. Então, claro que tem um ganho, mas eu acho isso muito curto prazo. Minha expectativa, quando eu penso em AI, por exemplo, e que a gente está se debruçando, é como aplicar isso para gerar insights que vão, de fato, tocar a vida dessas pessoas, que é o que eu preciso fazer no dia a dia. Né? Porque vender, a gente poderia estar vendendo qualquer outra coisa, né, Ale? Podia estar vendendo medicamento, mas podia ser automóvel, podia ser imóvel, podia ser outras coisas. Então, eu acho que quando a gente tem a chance de trabalhar com algo que está tocando essa jornada, seja do tratamento, seja da prevenção, porque para ter longevidade, o ideal não é você tratar bem ou melhor. Você vai tratar aquilo que é inegociável, mas parte do princípio que o ideal é qualidade de vida, é prevenção, é não adoecer, né? Para você viver, porque eu, por exemplo, não quero viver mais por viver, quero viver bem, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessas inovações, eu acho que a gente precisa se debruçar para entender como elas vão, de fato, impactar mais vidas, sabe? Para não virar nuvem de fumaça. Né? Eu acho que hoje a gente está muito numa fase ainda de novo, né, ways of working, mas eu acho que o caminho é a gente conseguir gerar um valor que seja tangibilizado, seja na oferta de soluções, né, seja na otimização de um tratamento para custar menos ou para a pessoa usar por menos tempo possível. Acho que esse é um dos caminhos possíveis, porque, senão, eu acho que tem chance de virar uma onda, sabe, modismo? Tem a moda, tem o modismo. Eu acho que a gente não pode correr o risco, enquanto indústria, de se deixar vencer pelas barreiras do conservadorismo, que está muito forte ainda no setor, e deixar uma inovação que, na verdade, veio para ficar, passar por nós como um modismo que não foi aproveitado e a gente continuar operando com um modelo mental que já está ultrapassado, sabe? Nossa, isso que a Ká comentou é tão difícil e é tão verdade, porque realmente você tem coisas que são modismos, mas a gente lembra que a tecnologia ela se desenvolve em S. Ela não sobe numa linha reta, ela faz platôs até ela fazer aquele gap entre o early adopter e o resto da população, ela vai realmente passar por um período de esfriamento, até que, de repente, ela é retomada e a gente consegue realmente utilizar de uma forma significativa. Então, a resposta dessas tecnologias que você perguntou, aqui é um feeling pessoal. Todo mundo aqui ninguém quer lifespan, todo mundo quer healthspan. Eu não quero viver até 100 anos e passar os últimos 10 anos da minha vida numa cama. Eu quero viver, que seja 90, muito bem vividos, com mobilidade, com qualidade de vida. Então, acho que a gente tem aqui um trabalho, né, Ká, de realmente ajudar as pessoas a chegarem nisso. Me põe nessa dupla. Por favor, vamos nessa, todos nós aqui. Mas, com relação a que tecnologia vai ser incorporada e qual não vai, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Por favor, levanta a mão quem aqui é ciborgue. Não tem ciborgue aqui? A definição de ciborgue é um ser humano que tem a sua capacidade física ou mental aumentada por meio de uma tecnologia que está com ele o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo.
Levanta a mão, por favor, quem usa óculos, botox, marca-passo, celular, Com certeza. o watch ou coisa parecida. Então, assim, tecnologia, ela é, como é que se fala? Pervasive em português. Gente, ela está intrincada na nossa vida. Então, assim, essas coisas todas vão entrar na nossa vida de uma forma ou de outra. O duro é saber o que vai ser modismo, o que vai ficar. E a gente não vai nem perceber. Quando a gente viu, a gente vai estar usando. E olhando para a inovação, quais são ali as coisas que vocês acham que a indústria de saúde poderia beber na fonte de outras indústrias? O que a gente tem a aprender? Que lições a gente tem a aprender com outros mercados que já passaram por essa transformação, né? A gente vê alguns contextos de mercados que evoluíram ou que, pelo menos, integraram parte da AI, seja para ter uma maior eficiência, seja na entrega de produtos. O mercado de tecnologia, ele é nativo AI, né? Então, que lições a gente tem a aprender com esses outros mercados? Como é que vocês veem isso? Esses ciclos, esses S's que a Alê trouxe para nós? Talvez estejamos em algum platô, prontos para decolar. De quem que a gente poderia, né, dar ali uma espiadinha, aprender alguma coisa? Eu acho que tem segmentos como fintechs, por exemplo, o próprio e-commerce há 10 anos atrás, né, que acho que hoje também já está num outro momento, que eu acho que, como indústria de saúde, a gente poderia se inspirar, porque uma das coisas que eu sinto que a nossa maior dificuldade é em agilidade, por exemplo, né? E aqui eu não estou nem falando de metodologias ágeis, mas estou falando realmente de processos de tomada de decisão em que muito se fala, se ouve sobre empoderamento e autonomia, mas eu acho que a gente não tem isso à prática, né? Então, quando você vai, por exemplo, para uma Amazon, em que a gente vê algumas metodologias para você dar maior agilidade para os processos de decisão, para você decidir, implementar e descobrir se dá certo ou não, né, sem se comprometer com o erro, é aquela frase, né, a R, mas R rápido e corrija. Eu acho que indústrias como essas que eu mencionei, né, segmentos como esses que eu mencionei, são os que estão menos, né, preocupados em errar e mais interessados em avançar. Eu acho que esse é um dos pontos que, como segmento, a gente precisa se inspirar, porque o tempo já passou, eu acho, para algumas viradas de mindset mesmo, em que não quero aqui ser, né, fatalista e parecer que a gente está para trás. Eu acho que vir aqui nesse encontro do Innate, estar lá no Web Summit, uma das coisas que eu conversei com algumas pessoas eu vim pensando que eu estava atrás em algumas dos pontos que eu tenho de dor para resolver em cultura, né, em agilidade, mas quando você olha para grandes empresas e outros segmentos como fintech, por exemplo, você percebe que, na verdade, está todo mundo muito parecido, né, em dores, em desafios e barreiras. O que eu me inspiraria como segmento, e faço isso no dia a dia, né, me inspirando, bebendo dessas fontes, é entendendo que a inovação ela não precisa e nem vai ser perfeita, né? Você não vai conseguir modelar tudo no papel, nem sempre o MVP vai estar perfeito. Você precisa dar o primeiro passo, né? Gerenciar quais são os riscos, medir, mitigar, mas fazer. Porque eu acho que a nossa indústria, pela excelência que é esperada, porque ela está impactando vidas e por ser muito regulada, é natural, ficou muito enraizada essa busca pela excelência. Que bom, nossas vidas e nossa saúde agradecem. Mas eu acho que esse fascínio pela perfeição nos paralisa de alguma forma. Então, eu acho que essa é uma das inspirações. Eu acho que mapear riscos, impactos e fazer. Eu acho que a inovação é algo que ela acontece enquanto você está se movendo. Não dá para esperar um plano perfeito, porque quando esse plano estiver perfeito para ser executado, já passou. Eu acredito que ele tem chance de estar defasado já na hora que ele começar a sair do papel. A gente conversou um pouco sobre isso, né, Lê? Quando você começa um planejamento, a certeza que você tem é que aquela hipótese ela é a mais provável de não dar certo, não é isso? E está tudo certo. O importante é a gente começar. Eu acho que dentro do setor de saúde a gente tem grandes desafios. Eu concordo totalmente com a Camila com a questão de que a gente pode se inspirar em empresas como a Amazon, que, afinal de contas, eles são os pais da personalização.
Vocês concordam que o organismo de cada um de vocês aqui é diferente uma pessoa da outra? A única solução para a saúde é a personalização. Então, é nessas empresas, nessas startups de personalização, que a gente realmente vai conseguir fazer um grande diferencial dentro do mercado. Mas aí, para você trabalhar com isso, você realmente tem que ter uma mente mais agile. Eu gostei muito, você falou da Amazon, né, da cultura deles de day one sempre, né? Aliás, foram aqui dentro do Web Summit muito boas as palestras que eles deram, algumas, porque várias pessoas do grupo vieram aqui, mas essa questão da diversidade dentro dos grupos, se você é a única pessoa com uma opinião diversa dentro do seu grupo, você tem obrigação de falar. Eu achei que, sim, são reflexões super importantes, né, sobre o dia a dia da organização. Desculpa, Caio, não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. E também, se não respondeu, você está em casa, né? Você sabe. Mas eu queria, numa sala como essa, parece que inovação é bem comum, né, e simples de fazer. Então, tem recurso, tem o framework, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Quais que são os principais desafios de vocês para inovar? A gente está aqui falando, não, então tem a Amazon, tem isso, tem aquilo, né? Parece que a inovação é algo que pertence ou não pertence, é uma coisa binária, não é, né? Ela perpassa por processos, por pessoas, por cultura, e eu queria entender, no contexto de vocês, né, o que impede, então, vocês de inovar? Se vocês têm uma visão que esse mercado precisa fazer ali, ter uma virada, vamos chamar assim, as tecnologias elas estão disponíveis, né? A gente tem ali, muitas vezes, a cobrança para que isso aconteça. Qual é a barreira? Qual é o desafio? Gente, a gente teria que fazer aqui uns 6 meses de curso de cultura organizacional para a gente resolver essa pergunta, né? Porque esse é a grande questão das empresas. Ainda você tem algumas questões de incentivos, medo de errar, importantes, que se você não dá segurança psicológica, realmente as pessoas não vão encarar a inovação. Isso do ponto de vista, né, você tem duas questões, a questão intangível, que é a cultura, e você tem uma questão muito tangível também, que é como você estrutura a organização. Se você está falando de grandes mudanças, de grandes inovações, você precisa realmente pensar numa esteira de inovação, fora do negócio, porque não tem jeito, gente, o curto prazo mata o longo prazo. Né? Se você for começar a medir a sua inovação do ponto de vista financeiro, com os mesmos parâmetros que você usa para medir os produtos que já estão em linha, é lógico que uma coisa não vai bater com a outra. E você vai acabar ficando para trás em termos de inovação. Agora, a gente sempre lembra, né, naquele ciclo de vida do produto, entre um e outro, você tem o Vale da Morte. Você tem que pensar nisso lá, quando está tudo bem. A hora de inovar é quando não precisa. Porque se na hora que você precisar, você começar a inovar, você já está caindo ladeira abaixo. Aí você já não vai ter gente, recurso, talento, enfim, necessário para fazer acontecer. E penso que também uma diversidade de frentes de inovação. Eu acho que muito, quando se fala em inovação, no nosso segmento, muito se espera de inovações que sejam transformacionais, mas eu acho que tem muitas inovações em fase experimental, né? A gente fala muito de pilotar, porque eu insisto que muitas vezes é nas pequenas ações que você tem insights valiosos que podem, né, se tornar, de fato, inovações transformacionais. Mas acho que se a gente só mira no grande, a gente perde muita oportunidade no dia a dia. Então, eu penso que ter como você falou, né, uma esteira de inovação em que a gente tenha desde projetos de inovação experimental, né, algumas incubadoras em que você possa trocar sobre cenários, insights, hipóteses para colocá-los em prática quando o momento for viável, né, antes de chegar no Vale da Morte, que o investimento te permite. Eu acho que é o fôlego necessário, seja para você gerenciar do ponto de vista de recurso, que ninguém aqui também vai ser hipócrita, né, de querer desprezar a relação ROI, que vai ser infinita, e que para a inovação é sempre uma conversa difícil. Então, eu acho que quando você tem uma cesta de
grandes projetos que demandam mais recursos, seja dinheiro, seja tempo, mas você tem projetos em fase experimental, em que você consegue trazer insights, testar aprendizado, gerenciar a autoconfiança como grupo, porque inovação não é só sobre acertar, pelo contrário, você erra mais do que acerta. Então, quando você tem projetos menores, que demandam menos recurso, ou seja, tem menos pressão para fazer dar certo, geralmente é onde você tem mais chance de correr risco e você se surpreende, né? Às vezes a expectativa é menor e você consegue acertar. E eu acho que isso para os grupos é muito importante, para gerar nessa cultura que precisa ser transformada ou está em transformação, você consegue dar os reforços positivos que a gente precisa ter. Para quê? Renovar o fôlego e continuar inovando. Então, eu acho que um mix, né, entre os projetos mais transformacionais, projetos experimentais, os pilotos, porque, senão, ou a gente não vai sair do lugar, ou vai sair com passos também pequenos demais. Então, da mesma forma que a gente pensa o pipeline, né, aquela esteira de produtos para o futuro, eu acho que a gente também tem que ter um pipeline da inovação, né, diferentes projetos em diferentes camadas de impacto. Carol sinalizou ali para mim que a gente está meio chegando perto do final e eu queria trocar a pergunta que eu ia fazer aqui para vocês, que ela tinha a ver aqui um pouco com outras coisas de inovação, e eu, olhando para vocês e a conversa que a gente teve aqui hoje, essa troca boa, entendo que vocês são líderes, mulheres, pessoas que têm uma importância dentro do segmento onde atuam, inovaram no segmento onde estão, né, e, de certa forma, têm ali um poder de inspirar outras pessoas. E eu tenho aqui, né, várias outras mulheres que hoje reservaram parte do tempo para ouvir um pouco sobre inovação. E eu queria saber, assim, de vocês, como é que vocês equilibram os pratinhos? Porque a gente já trocou aqui de bastidor, né? Tem até um fio comum aí de várias coisas que tem a ver nessa jornada tripla. Quase ninguém fala disso, né? Porque a gente vê pessoas bem-sucedidas. Eu queria saber qual que é o segredo, né? Como é que vocês chegaram aí, aonde vocês estão, sendo mães, sendo esposas, sendo líderes inspiradoras. Como é que equilibra tudo isso? Como é que é essa jornada aí? Como é que equilibra? Elas Eu estão ia assim, não, começar começa dizendo, não você, pelo amor equilibra. de Deus. Eu ia dizer, nem sempre equilibra. Eu acho que eu comentei um pouco aqui, né, que inovação é você buscar menos da perfeição e fazer mais, né? E não é fazer de maneira irresponsável, desvairada, né? Vai fazendo, não. Planejar, avaliar os riscos, gerenciar, mas se permitir fazer, né? Sem buscar a perfeição. E eu acho que uma vida múltipla, vamos dizer assim, né, gerenciando essas diferentes frentes, para mim, ela só é possível se a gente estiver disposto a abrir mão um pouco desse controle total e dessa busca pela perfeição, que é um desafio, né? Tá aqui meu time que não me deixa mentir, não quer dizer que eu saiba fazer isso, mas eu acho que é saber gerenciar os loopings, sabe, da vida, onde você coloca a energia no momento que mais precisa. Porque eu acho que é assim, né? Pessoalmente, tem aqueles valores e prioridades que são inegociáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que estar aberto ao aprendizado, né? À imperfeição, à chance do erro, estar aberto à chance do erro te permite, talvez, alçar voos, não necessariamente mais altos, às vezes mais distantes, às vezes voos mais interessantes, né? Que eu acho que cada momento da vida e da carreira, né, acho que se você conseguir tirar o melhor de cada fase, talvez seja uma forma de conseguir conduzir tudo isso de alguma forma, sem ser atropelado, sem se afogar. Não sei se o que eu estou falando está ficando muito abstrato, mas eu acho que é babado, Cá. Sabe ter a humildade de saber que, putz, a perfeição não vai existir, não vai dar para equilibrar tudo o tempo todo, e tá tudo bem? Eu falo em casa, eu acho que a mamãe não vai conseguir, filho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe? Eu acho que a mulher, em algumas áreas, ela
aquilo que a gente falou da inovação, de que a gente falou das barreiras aqui da indústria farma, né? Eu falei, olha, a barreira ela não pode ser uma muleta. Na verdade, quanto mais complexo esse B2B2C, com regulamentação disso e compliance dali e tudo, na verdade, te força a abrir caminhos que talvez, sem essas barreiras, eles não existiriam. Você ia ficar nas vias comuns. Falando de mulheres, quantas de nós não tiveram que criar caminhos e alternativas que não eram as que existiam, né? Quantas vezes eu tive que me calar quando eu queria falar para conquistar, na verdade, o espaço de fala. E aquilo não era o óbvio para mim. O óbvio seria me posicionar. E eu tinha que ir fazendo, às vezes, um xadrez para entender quando, como, até ter o meu espaço. E hoje é a fórmula que me trouxe até aqui, mas que não necessariamente é a que vai dar certo para todo mundo. Porque eu acho que quando a gente se cala para conseguir esse espaço de fala, sem querer, a gente está retroalimentando, na verdade, esse sistema. Então, tem sua consequência, né? Eu acho que passa muito por essa questão da inovação. Você tem que abrir outros caminhos, não vai ter uma fórmula, mas se você está guiado pelo que você acredita, sabe quais são os seus valores inegociáveis, porque ainda tem muitos sistemas, né, para serem, de alguma forma, superados, então precisa ter essa clareza do que nos trouxe até aqui. Eu acho que é essa autenticidade nossa, que não depende de gênero, mas acho que mulheres, num segmento que ainda é muito masculino, se não for essa autenticidade, talvez você não consiga provar o seu valor sem sucumbir de alguma forma a esse sistema, sabe? É o que eu deixaria. Viver é melhor sem ter que ser o melhor, gente. Eu, por muito tempo, sofri demais. Até uma coisa que mudou muito a minha vida, por incrível que pareça, foi um vídeo do professor Luiz Hans, onde ele falava de uma pesquisa da USP, que eles fizeram um cálculo. Pegaram todas as recomendações que a gente tem na vida, recomendação do dentista, escovar os dentes X vezes por dia, o médico fazer o check-up, o emprego que quer que você trabalhe X horas, colocaram ali a recomendação do pedagogo de quanto tempo você deveria acompanhar seu filho na lição de casa, e assim por diante, e chegar à conclusão que o dia tinha que ter umas 46 horas. Gente, não dá para a gente querer ser perfeito em tudo que a gente faz. A gente tem que fazer as coisas realmente, como você falou, em ciclos. Né? Você vai ter um ciclo que você vai se dedicar um pouco mais a uma coisa, outro ciclo um pouco mais a outra, vai balanceando esses ciclos. E o mais importante, a gente se cobra demais de perfeição, é verdade. Vai fundo. Inovar não é sobre perfeição, inovar é sobre ir lá e tentar. Então, a dica que eu posso dar é, vai lá e tenta, e vê se funciona. Se funcionou, maravilha, inovou, e aí começa um ciclo de cuidar um pouquinho da sua saúde mental e da sua saúde física. E só para terminar, eu tenho que fazer meu jabá. Por favor, a gente está aqui para isso. Começa, então, as suas palavras finais, faz o seu jabá, já diz onde que a gente te encontra, do que você quiser aqui. Vamos lá, pessoal. Marjan é um laboratório que é muito preocupado com essa questão de health span. Basicamente, um laboratório que se dedica só à prevenção. Então, por favor, façam seus exames periódicos. A gente tem estatísticas que deixam a gente super tristes lá na Marjan. Por exemplo, a gente tem o cálcio mais vendido do mercado. Metade da população brasileira que tem osteoporose, osteopenia, não sabe que tem, não se cuida, vai ter uma fratura, vai passar o final da vida de uma forma absolutamente triste, né? Então, eu só queria fazer esse convite a todo mundo, que, assim, talvez a próxima inovação que você possa fazer é cuidar de você mesmo. Então, né, antes de mais nada, antes de inovar com os outros, inove com a sua saúde. Agora fica difícil, hein, Ale? Subiu a barra, subiu a barra. Subiu a barra. Eu vou aproveitar essa pausa para te perguntar uma coisa. A gente tem visto muitas rodas, prometo, Carol, que é a última. A gente tem visto muitas rodas ali onde a gente está vendo novos conteúdos serem escritos. E esses conteúdos eles não estão sendo mais escritos de maneira genuína, eles estão sendo escritos para indexar
no TikTok para indexar no ChatGPT. Então, a gente começa a ver uma outra construção semântica, vamos dizer assim, para que esses conteúdos tenham certa relevância. E, quando a gente olha no contexto da saúde, a gente viu, num cenário pós-pandemia, que muitos dos médicos que estavam com as suas clínicas com portas fechadas, eles tiveram que ir para a internet para se comunicar com seus pacientes e, muitas vezes, atrair esses pacientes por meio de uma videoconsulta. O que resultou nisso, né? A gente viu muitos médicos creators, né? Então, os médicos eles começaram a entender que havia uma outra forma de atração de pacientes, muitas vezes até nem mapeada pela indústria, porque esses médicos não necessariamente eram grandes prescritores ou grandes opinion leaders. E aí a gente começa a olhar um outro fenômeno, que são médicos realmente renomados, seguindo esses líderes digitais para entender qual é a tendência do momento. E aí você começa a ver médicos digitais com muito conhecimento em como escrever para que isso tenha uma relevância. Mas eu queria um olhar de vocês sobre qual que é a consequência disso num médio prazo e qual a nossa responsabilidade enquanto atores dentro desse sistema. Né? Como é que a gente olha para isso e entende a nossa responsabilidade dentro disso tudo? Na volta da pandemia, cara, eu estava num outro laboratório, não era a Chiesi, mas que também se regula por um órgão que rege a atuação das multinacionais aqui no Brasil. E estava num momento de boom, realmente, de médicos creators. E a gente tinha uma campanha de disease awareness naquela época, que a gente queria envolver algum desses médicos. E era curioso porque você tinha um marzão com diferentes perfis, desde aqueles que pegaram muito bem essa questão de criar conteúdos que gerassem engajamento e voavam, mas, ao mesmo tempo, você olhava, assim, eu olhava naquela época e tinha muita dúvida quanto à sustentação disso. E foi um momento que a gente, como grupo, eu como marketing, com outras áreas que deliberaram, a gente escolheu não seguir em frente, primeiro porque o Conselho Federal de Medicina não estava regulando isso de forma alguma. Então, por mais que a gente fizesse um screening desses médicos que a gente ia contratar, tinha uma nuvem, tinha uma área cinzenta que a gente achou que não fazia sentido dar um passo, porque podia ser um caminho que depois a gente não ia conseguir frear. E isso eu estou falando de 5 anos atrás. Quando eu olho agora que o Conselho Federal de Medicina já criou uma regulamentação para isso, e olho para os médicos, continua existindo essa mesma massa de creators sem juízo de valor, ok? Porque tem gente para consumir isso, né? Mas esse é o ponto, Cá. E 2 públicos diferentes, seja a pessoa leiga, paciente, que muitas vezes vai depender desse médico para se dar conta de um tratamento, de um exame que ela precisa fazer, seja aquele profissional em formação que a colega tinha feito a pergunta. Tem muitos médicos usando redes sociais para ajudar na formação de jovens residentes, por exemplo. Então, o que a gente faz hoje é olhar não para o alcance, não para os números, mas para aquilo que a gente vê que é genuíno e que conecta com esse público. Então, quando a gente vai para a relevância, na campanha de conscientização que a gente fez no final do ano passado, foi a primeira vez que a Chiesi fez uma campanha em que a gente tinha embaixadores celebridade, pessoas que já foram fumantes, por exemplo, para falar de DPOC. A gente tinha paciente, a gente conseguiu o paciente que tem DPOC, mas a gente também trouxe médico. 2 médicos, um que tinha um público maior de médicos recém-formados seguindo e aprendendo, e um que fala muito bem com o público. Se eu olhar o número deles, não são alcances enormes, mas são pessoas que, de fato, têm relevância e são genuínas naquilo que fazem. E conseguir garantir 100% de risco gerenciado? Não.
Mas, ao mesmo tempo, a gente achou que era um passo que a gente precisava dar, seja para embarcar esses médicos nessas estratégias, porque eles estão aí fazendo uma prestação de serviço, querendo ou não, né? Estão se valendo? Estão, mas estão gerando valor também para a população, estão se valendo do ponto de vista de imagem, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu falo de saúde e não levo o decisor para falar junto comigo, também acho que é uma jornada que pode não estar completa. Então, hoje é como a gente experimentou fazer, né? Parece que deu muito certo. São os perfis, de novo, com menor número de seguidores, mas que, ao mesmo tempo, legitimou, sabe, a causa, porque eram pessoas que estavam pautadas em um trabalho de relevância, sabe? Ficou genuíno nos feedbacks que a gente via nas redes, nos comentários e nas interações. Então, é um pouco do que a gente está fazendo. Se é a fórmula ideal, I don't know. Mas, como marqueteira, que viu isso na volta da pandemia e agora fazendo, 5 anos parece ser muito tempo. Por outro lado, podia ter passado 100. Então, é um passinho que a gente deu e que a gente vai firmando agora para dar a caminhada, fazer essa caminhada de uma maneira sustentada. Alê? Esse é um assunto super curioso, porque vai ter público para tudo, gente. A minha filha, ela vai pegar no TikTok e ela vai ver um DOL e provavelmente vai fazer uma consulta por teleconsulta, porque ela não tem vontade nenhuma de ligar para o médico, falar com a secretária, marcar a consulta, ir lá pessoalmente e vai estar tudo bem. Em compensação, vocês conseguem imaginar a minha mãe fazendo isso? Não. Então, assim, o mercado farmacêutico vai ter que começar a trabalhar com este novo líder de opinião que não visita, o representante não visita. A gente, quando começou, né, Lu, tentar entrar em contato, o representante não consegue falar com eles. E eu acho que isso é ótimo, porque vai forçar a gente a inovar, vai forçar a gente a pensar em novas formas de se conectar com esses líderes de opinião, vai forçar a gente a fazer collab com alguns deles, vai forçar a gente a pensar em outros influenciadores. Por exemplo, a gente teve uma experiência maravilhosa com o farmacêutico, gente. Porque farmacêutico é muito bom de explicar problema de saúde, melhor que médico. Não é, porque, né, ele está acostumado ali no balcão da farmácia a falar uma língua simples, enquanto que o médico, às vezes, fala uma coisa complicada. Então, não, assim, para os... E, assim, gente, só para explicar, nossos medicamentos que não tem tarja, tá? A gente fez algumas coisas com farmacêutico. Então, acho que a gente está num momento super bacana, muito promissor, com muita ferramenta, com muita possibilidade. E a gente agora vai experimentar.